queridos da Tia Kizzy! Mais uma quinta-feira com a gente aqui. Nem vou perguntar se estamos todos bem, porque não estamos bem, né? Não tá nada bem. Mas nós resistimos, nós continuamos. E é exatamente sobre isso que é a minha dica de hoje. Sem, gente, falar desse cabelo tenebroso. Mas eu não tenho mais ideias para lidar com o meu cabelo. Se você tiver, por favor, me manda, tá? Não dá para ir no cabeleireiro, então vocês me mandem, por favor, dicas, porque eu já desisti. Mas hoje a nossa dica é exatamente sobre isso. E é uma dica muito fofa que eu quero passar. E muito fácil para todo mundo que reclama que às vezes precisa de muito tempo para ver e para lidar com as dicas que eu dou aqui. Hoje não tem desculpa nenhuma, porque a dica é uma conta de Instagram super cultural e super inteligente. E acima de tudo, super criativa e que dá para nós uma fé no futuro e nas próximas gerações. É isso mesmo. Eu vou indicar aqui uma conta de Instagram de um menino de 12 anos de Salvador e que tem uma conta sobre os livros que ele lê. Isso mesmo. A conta é do Adriel, que como eu já falei é de Salvador, um adolescente, e chama Livros do Dri. Eu vou colocar aqui a conta certinha porque o Instagram ainda não verificou ele, espero que faça logo, mas para você não seguir o errado. Isso aí. O Livros do Dri é uma coisa assim muito criativa. Porque, na realidade, eu conheci só essa semana, infelizmente, por motivos que depois eu vou colocar aqui. Mas eu queria deixar claro que eu tô indicando ele porque ele é de uma criatividade e de uma coisa muito importante para a cultura, para a arte, para a educação, que é um adolescente produzindo conteúdo sobre livros, os livros que ele lê. E ele faz tudo isso no Instagram, de uma forma que eu já pensei várias vezes, pensei muito antes de criar o meu canal e que não tive, assim, 40%, 30% da criatividade que ele tem. Porque ele é adolescente, ele fala com esse público e ele fala com a gente também. Então, o que ele faz? Se você olhar lá na indicação do Instagram dele, ele fala que ele gosta de coisas nerds, gosta de ler livros e produzir resenhas. E ele não faz isso de forma textual, ele faz tudo isso nos stories. Ele nem tem vídeos longos como esse que eu tô colocando aqui. Agora que foi que ele abriu um canal no YouTube, porque ele ficou famoso, então ele abriu um canal no YouTube. Mas ele faz assim, ele produz o conteúdo dele todo num ritmo adolescente, num ritmo jovem e no ritmo de rede social. E ele conseguiu fazer isso tudo dentro de uma ferramenta tipo o Instagram, conversando com as pessoas dentro daquelas ferramentas e fazendo muito rápido e muito bem feito. Então, assim, você tem que acompanhar a conta, você só precisa seguir a conta. E ele vai falando de uma forma muito natural e de uma forma, assim, muito inteligente e fácil e acessível e falando com os adolescentes sobre os livros que ele lê. E ele leu já várias coisas que eu também gosto, inclusive ele também é fã do Eduardo Spor e isso me deixou assim muito feliz. Que ele é fã aqui do meu autor preferido, que é esse aqui, ó, que tá na minha estante, ó, autor da tetralogia Angélica. Ele tem vários livros do Eduardo Spor, já leu a Batalha do Apocalipse inteira, e ele tem uma resenha muito melhor que a minha. Então vejam e conheçam o trabalho do Adriel. E eu falei isso de resistência, assim, porque mais do que um criador de conteúdo, um instagramer e uma pessoa inteligentíssima que lê e que fala de literatura num contexto tão complicado como a gente tem. E a gente tem um preconceito de dizer que os jovens não leem, mas isso não é verdade. Os adolescentes leem muito, de uma forma geral, perto do... Assim, claro que o Brasil é um país de poucos leitores, infelizmente, se comparado com outros países. Mas a faixa da adolescência é uma faixa que lê muito em comparação às outras. Então, ele tem essa abertura e essa abordagem, principalmente nesses temas nerds, né? Que o pessoal fala de livros de fantasia, literatura infanto-juvenil, é algo que faz muito sucesso. E ele achou esse público. E durante, não sei exatamente quando, mas parece que na semana passada, ele sofreu um ataque racista num dos posts dele. Um ataque muito triste.
porque era uma coisa muito pesada. E ele resolveu responder. Ele respondeu nos stories a respeito desses ataques que ele recebeu em comentários. E em alguns desse ataque, a pessoa dizia assim: eu achei que preto só servia para minerar, para fazer mineração, não para ler. Foi isso o que uma pessoa escreveu para um adolescente de 12 anos, é uma criança. E essa, assim, é claro que assim, a gente tem que pensar que, acima de tudo, o talento e a forma como ele produz esse conteúdo é o que tem que embasar a gente a seguir as coisas que ele faz e consumir o conteúdo de extrema qualidade. Mas é lamentável, e ainda mais com essa semana que a gente está vivendo, com esses dias que nós estamos vivendo, tanto aqui no Brasil, que nós vivemos há anos, como os estopins que têm acontecido fora do país, a gente pensar o quanto é absurdo e cruel a vida de um adolescente, de um adulto, de uma criança preta nesse país. E ele conta que ele falou com a mãe dele e que a mãe dele orientou ele. E o que mais me chamou a atenção foi a resposta dele. Ele diz assim que ele foi educado, ele diz assim: eu fui educado desde criança a lidar com pessoas como você. Essa é uma realidade, ele foi grande, mas isso é muito triste. É muito triste você pensar que um pai de uma criança preta é obrigado a pensar em educar o seu filho para lidar com esses animais que vão fazer isso com o filho dele. Não só no Instagram ou num comentário público na internet, mas durante a vida. Eu não sei se uma pessoa branca já parou para pensar o absurdo que é isso, a tristeza que é isso, a dor que é você ter um bebê, uma criança que você precisa pensar em educar para lidar com esse tipo de coisa. Para depois a gente virar adulto e ter que ouvir um monte de goiaba que a gente ouve a vida inteira, como se isso fosse um mimimi. É uma criança de 12 anos que está fazendo algo que 80%, 90% dos adultos desse país não conseguem fazer, não se interessam em fazer, não conseguem lidar. Está produzindo um conteúdo de qualidade e, acima de tudo, olha o que ele tem que lidar. Isso não é sobre literatura, não é sobre educação, é sobre a imbecilidade do racismo. A doença que o racismo é, não só nesse país como no mundo, mas se a gente pensar na realidade brasileira, é muito, muito degradante. E, enfim, ele reagiu, ele foi resistência, ele deu a cara a bater, ele foi forte, com uma família forte e estruturada, mas a gente precisa pensar que nem todas as pessoas têm essa estrutura para lidar com essas coisas. E grande parte das pessoas morrem por dentro e às vezes fisicamente, às vezes não, muitas vezes fisicamente, por conta desse racismo absurdo. Então, os livros do Dri hoje se tornou o maior instagramer literário do país e tem tudo para continuar sendo, não só agora, como para os próximos tempos, porque o conteúdo que ele produz é muito simples, mas é muito, muito cheio de qualidade. Aliás, a simplicidade acho que é a chave do sucesso. Então sigam o Dri, porque é para isso que a gente tem que estar aqui, para colocar o conteúdo da população preta, que é de extrema qualidade, e de um menino de extrema inteligência como o Adriel, que está aí e que veio para ficar. Espero que vocês todos sigam, porque é muito fácil, assim, só seguir uma conta do Instagram e ter muito acesso à cultura, muito mais do que aqui no meu. O dele é muito mais acessível e muito mais dinâmico. Só tenho que parabenizar por todo o conteúdo que ele produz. Espero que vocês gostem. Beijos de luz e até a próxima!